Olá, meu nome é Conceição e eu vim falar para vocês hoje sobre como acontece a aprendizagem. Antes de começar o assunto, eu gostaria de falar com vocês sobre a inscrição no canal. Por que é tão importante se inscrever, curtir, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho que está aí logo abaixo do vídeo, porque toda vez que tiver um vídeo novo, você será notificado. Então, por favor, se inscreva nesse canal. Então, nós vamos falar sobre a nossa memória. Nós temos a memória de longo prazo, que é a nossa memória que nós guardamos tudo que nós aprendemos durante a nossa vida. Desde quando nós nascemos, nós começamos a aprender muitas coisas. E é claro que a gente não se lembra de tudo isso, mas isso fica guardado lá na nossa memória de longo prazo. E muitas vezes a gente vai lembrando aos poucos de coisas que aconteceram lá no início da nossa infância, porque essas coisas elas ficam arquivadas, elas não ficam na sua consciência o tempo todo. Essa memória de longo prazo é uma memória muito extensa que existe no nosso cérebro. Imagine uma biblioteca com muitas estantes e muitos livros. Assim também é a nossa memória de longo prazo. Cada livro corresponde a uma memória que foi arquivada na nossa memória de longo prazo. Assim, quando você aprende a ler, a escrever, mais tarde a dirigir, a cozinhar, todos esses aprendizados, eles ficam arquivados dentro da sua memória de longo prazo. Bom, na memória de longo prazo ficam aqueles aprendizados que nós muitas vezes não usamos continuamente. Esses ficam na nossa memória de trabalho. A memória de trabalho, se a memória de longo prazo é uma biblioteca cheia de livros, a nossa memória de trabalho é uma estante pequena com alguns livros. Ela tem um tamanho limitado, mas é como se a memória de trabalho fosse a nossa consciência. Tudo que nós pensamos durante o dia, tudo que nós organizamos, tudo que nós estamos em processo de aprendizagem está na nossa memória de trabalho. Por isso que quando nós fazemos muita coisa ao mesmo tempo, pensamos em muita coisa ao mesmo tempo, nós começamos a esquecer de algumas coisas, porque ela tem um tamanho limitado. Nós não podemos colocar dentro da nossa memória de trabalho além daquilo que ela pode suportar. É a nossa memória de trabalho que envia as informações para a memória de longo prazo, para que lá seja arquivado. Se a informação foi bem trabalhada, foi bem pensada, imaginada, criticada, essa memória, essa informação, ela vai ser arquivada na memória de longo prazo. E é o objetivo do nosso cérebro, é o objetivo da aprendizagem em si, que essa informação fique registrada na memória de longo prazo. Toda vez que nós aprendemos uma informação, nós gastamos energia, o nosso cérebro gasta energia. Quando a informação é mais complexa, como por exemplo, dirigir. Para aprender a dirigir, o nosso cérebro gasta muita energia. Isso também acontece com as crianças na escola quando elas estão aprendendo um conteúdo novo. No início, elas vão gastar uma quantidade maior de energia para que ela aprenda. Quando essa informação vai para a memória de longo prazo, fica mais fácil. Toda vez que ela precisa dessa habilidade, desse conteúdo, aquilo que ela aprendeu, ela vai lá na memória de longo prazo e com 3 segundos ela já consegue imaginar o que ela pode fazer com essa informação. Isso, quanto mais ela trabalha essa informação nova, esse conteúdo novo na consciência dela, na memória de trabalho, mais rápido essa informação vai para a memória de longo prazo e com mais eficiência ela vai ficar retida lá. Então, toda vez que ela precisar dessa informação, ela faz uma busca na memória de longo prazo. Por isso é tão importante que essa criança aprendeu o conteúdo na escola, que ela vá rever esse conteúdo outras vezes. Essas habilidades ela pode rever quantas vezes for necessário. E quanto mais ela treinar, mais chance ela tem de reter essa habilidade, reter essa informação nova. Quanto mais ela às vezes ela faz o dever de casa, ela lê essa informação em casa, ela conta o que ela aprendeu em casa, quanto mais ela vai malear, ela vai flexibilizar, ela vai manusear a informação,
mais rápido e com maior eficácia essa informação fica retida na memória de longo prazo. Mas existem crianças que apresentam dificuldade na memória de trabalho. Então, que dificuldades podem ser essas? Elas têm dificuldade em assimilar, em compreender essa informação. Uma vez que ela não compreendeu, ela não vai ser retida na memória de longo prazo. Por isso é importante trabalhar com essa criança várias formas dessa mesma habilidade, várias formas desse mesmo conteúdo. Ela não aprendeu de uma forma, ela precisa de ver essa informação de uma outra forma, até que ela consiga identificar e compreender qual é a informação que ela vai manter na memória de longo prazo. Tem algumas crianças também que elas têm dificuldade em reter a informação na memória de longo prazo. Ela tem um problema na memorização, ela tem um problema na retenção dessa memória, dessa informação. Então, essas crianças que têm essa dificuldade, normalmente elas são tratadas com algum medicamento, para que essa informação fique mais viva dentro da memória de trabalho. Algumas memórias, elas ficam muito mais facilmente gravadas na memória de longo prazo. Por exemplo, quando a criança perde um ente querido ou quando existe uma festa, um casamento dentro da família, ou de um parente, essa memória ela nem precisa ser muito trabalhada, mas ela mexeu tanto com as emoções dessa criança que ela vai lembrar desse fato para o resto da vida. Vai ficar muito na memória de trabalho, ela vai pensar nisso muitas vezes e vai ficar mais facilmente retida lá na memória de longo prazo. Mas isso não acontece com os conteúdos na escola. Muitos conteúdos, eles não mexem com as emoções da criança. Então, por isso, esses conteúdos, eles precisam de ser treinados. Quanto mais a criança ver, quanto mais ela compreender esse conteúdo, mais fácil essa memória vai para a memória de longo prazo. Um fator muito importante e indispensável para o aprendizado é a motivação. A motivação da criança pode acontecer em dois momentos. Muitas vezes a criança mesmo tem uma motivação. Ela quer aprender, ela gosta de escola, ela pretende fazer uma faculdade, desde criança ela já sabe disso. Ela quer ter uma profissão, uma carreira, ela gosta de tirar notas boas, ela quer deixar os pais felizes, então essa motivação é dela. Ela vai fazer por onde ter uma nota melhor, por onde aprender mais coisas. Quando a criança não tem essa motivação, ela precisa de uma motivação que venha de fora. Essa motivação precisa vir da família, da escola, dos professores. Essa motivação é no sentido de quê? No sentido de chamar a atenção, de pedir para que seja atento na sala de aula, que não brinque, que faça o dever de casa, que aquilo ali é bom para ela, que a escola é um lugar bom, é um lugar importante para que ela possa aprender. Juntos, a motivação e o esforço são ferramentas extraordinárias para a criança aprenda. A motivação e o esforço é a fonte de energia, já que o nosso cérebro precisa de energia para aprender, para ter esse processo de aprendizagem e levar a retenção de uma memória boa. Então, essa motivação é uma fonte de energia. Se nós motivarmos, estimularmos essa criança a aprender coisas novas, dar um sentido bom para essas coisas, eles vão ter uma motivação de aprender sempre mais e nós teremos menos problemas na aprendizagem das crianças. Eu fico por aqui e peço a vocês que curtam se vocês gostaram e se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho e toda vez que tiver um vídeo novo vocês serão notificados.